chegando aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes, para minha alegria, não é? Um príncipe, olha só, que importância. Isso, rapaz. Já queria dar as boas-vindas para ele, Rony Von. Fala, Rony, tudo bem? Bem, e você, querido, como é que você tá? Também, maravilha. Que bom que que chuva, você tá hein? aqui, Para viu? dizer que o programa é ao vivo. Ao vivo. Tá chovendo gato, cachorro, faca de ponta, tudo, né? Ô, Rony, antes do nosso bate-papo, queria colocar aqui só um trechinho de uma música muito bonita. Eu e meus sonhos de menino tivemos que crescer. Meus olhos claros foram vendo coisas que hoje eu já nem sei. Primeiros passos na estrada que me foi aberta, um sorriso manso, mas a alma inquieta, à procura de um lugar que ainda não encontrei. Eu caminhando para a escola quando o dia... Linda essa música, né, Obrigado, Rony? querido. É Abrindo... uma história da minha vida, né? Fui ponteando as coisinhas que aconteceram nela. Linda, linda essa música. A gente vai tocar, claro, outros sucessos, aí, outros hits da carreira do Rony. Mas queria começar esse bate-papo, viu, Rony, perguntando se você ainda atende por Ronaldo Nogueira. Nunca, nem minha mãe me chamou de Ronaldo. Agora acho que só na ficha do certificado da vacinação precisou colocar o nome por extenso. A né? história é a seguinte, minha mãe tinha uma amiga inseparável chamada Denise. E ela fez... a história dela é ligada da minha mãe. Então elas foram colegas de primário, de ginásio e de faculdade. Fizeram a faculdade juntas e tal. Minha mãe disse, Denise, o dia que eu tiver uma menina, o nome vai ser Denise. Bom, na época em que eu nasci, ou que minha mãe ficou grávida, não havia ultrassonografia, não tinha nada disso. E barriguinha redonda, aquela coisa, todo mundo, ô, Denise, na barriga da minha mãe, que menina bonitinha. Eu, né? Nasci eu. E agora, que nome que a gente vai dar? E ficou aquela história, minha mãe era muito fã de um ator de Hollywood, muito elegante, o cara chiquérrimo. E aqui no Brasil não se conhecia muito ele, inclusive naquela época. Mas ator da década de 30, 40, enfim. Chamava-se Ronald Colman. E ela disse, então eu vou botar o nome nele de Ronald. Meu pai era diplomata. Diplomata e brasilianista. Como? Um nome anglo-saxão no meu filho... Não, de cultura latina, de jeito nenhum. Vamos botar um O. Aí para ficar um Ronald O. Ronaldo, dizia minha mãe que não havia nenhum Ronaldo naquela época. Hoje está forrado de Ronaldo. Naquela época não tinha. Aí ficou Ronaldo. Minha mãe não gostou muito dessa história e botou meu apelido, que é o apelido de Ronald, que é Ronnie. De Ronnie para Rony, som no Brasil, afinal, ficou Rony. Não tenho outro nome. Inclusive, meu advogado mesmo disse, olha, bota como fez a Xuxa, como fez Pelé, como fez Lula, como fez tanta gente. Bota o apelido junto. Mas sabe, vai passando o tempo, você vai achando que é uma bobagem. Tem que trocar documento, tem que fazer nova carteira de identidade, essa coisa. Desisti. Mas se você me chamar Ronaldo, eu não olho, porque não sou eu. Eu sei que tem uma pessoa que te chama de Ronaldo, que é a Maria Fátima, não é? Ah, Maria de Fátima é a única. Como é que você sabe dessa história? Eu chamo Maria de Fátima, eu chamo de Ronaldo. É uma brincadeira nossa de muitos anos. Pra quem não sabe, é a Fafá de Belém. Né? Fafá, ela me chama de... Seu Ronaldo, eu chamo de Dona Maria de Fátima. Que legal. Ô, Rony, hoje é um dia muito importante para todos nós, né? Para quem faz, para quem ouve, para quem é comunicador, para quem gosta desse meio, desse veículo que segue se reinventando, se modernizando e ficando cada vez mais próximo quem está do outro lado, né? Que é o ouvinte, né? E você chegou a ter programa, né, de rádio, né? Foi na Pan-Americana e na Nacional que você teve? Tive na Jovem Pan. Eu tive um programa que chamava O Pequeno Mundo de Rony Von, que era o mesmo nome do meu programa de televisão na Record. E quando o Tuta me convidou, eu não tinha assim, muita experiência como apresentador de programa de rádio, como comunicador de rádio. Eu ia muito à rádio para catituar. Aqui, inclusive, existem coisas muito interessantes que eu vou te contar depois que nasceram aqui na Band. Mas, comigo. Mas, de repente, eu não sei. Não vou mandar o pessoal na sua casa, você grava lá naqueles gravadores enormes, Akai. Chegava lá o pessoal da técnica para gravar comigo. E eu me apaixonei por rádio.
E tenho essa ligação de afetividade com o rádio até hoje, fundamentalmente porque a rádio vai onde a imagem não vai. Isso é uma coisa muito importante. É o nosso companheiro. Você está em qualquer... Olha, no carro, por exemplo, quem tem automóvel tem rádio. E quem tem rádio está o tempo inteiro ouvindo. Ou musical, ou notícia, ou seja o que for. A rádio tem um dinamismo gigantesco e ela, de certa forma, permanece fiel às suas origens. O que, na verdade, não aconteceu, por exemplo, com televisão. Eu sou apresentador de televisão e tudo, sou filhote de televisão, mas ela se modificou. Não necessariamente para melhor. O rádio não. O rádio permanece fiel às suas origens. Você é um ouvinte de rádio, Rony? Claro. Eu acabei de falar. Claro. Não, mas assim, de ficar em casa, não só no carro ali, mas em casa ter também ali na cozinha, no quarto, na sala, de acompanhar, ou é mais televisão, ou então é música, tem ali com seus discos ali. Qual que é o seu hábito ali? Sendo absolutamente sincero, eu entro no carro e ligo o rádio. Isso é uma coisa que faz parte da minha rotina. Em casa, vejo televisão, raramente. Inclusive agora eu estava vendo a classificação da Fórmula 1, que fui piloto de competição. Não sei nem quem é que está em primeiro, segundo, né? Que eu tive que sair correndo para vir para aqui. E eu moro a 3 minutos daqui, né? Mas não sei quem estava, quem não estava. Vi o Q2 eu consegui ver, o Q3 não. Estou vendo aí agora uma entrevista na Band mesmo, que aqui tá cheio de monitores. Eu estou vendo lá o George Russell dando uma entrevista. Deve ter passado. Para dar entrevista deve ter passado, né? Ô, Rony, você falou aqui do Morumbi, que mora a 3 minutos aqui da sede da emissora, desde sempre aqui nesse endereço, Desde né? sempre. Eu sou carioca, me mudei para São Paulo. No começo foi muito difícil a minha vinda, porque a minha família foi radicalmente contra, né? Totalmente contra. Eles estavam preparando um sucessor para o negócio deles, e eu estava recém-formado em economia. Mas tinha essa paixão. Meu pai, na época, era ministro plenipotenciário em Londres, lá na Inglaterra, e trazia os discos dos Beatles para mim no colo. Olha que coisa linda. Porque o disco, antigamente, você sabe disso, demorava 1 ano, 6 meses para chegar. Vinha prensa de navio, você imagina, para poder fazer o disco aqui. E meu velho trazia os discos para mim, que eu era apaixonado. Eu gosto muito de música erudita e jazz, isso é uma coisa que faz parte da minha vida. Mas a minha escola musical é rock and roll. E eu acabei fazendo amizade com um grupo cover do lado do Rio de Janeiro, chamado Brazilian Beatles, que eram... Você fechava os olhos, fecha o olho que você vai ouvir os Beatles cantando. Era impressionante. Mas nenhuma vírgula do sotaque, era impressionante. Ficaram meus amigos. E eu ensaiava com eles, brincando e tal. Banda de garagem naquela época, né? Eu estava na faculdade, no último ano. E um dia eu fui assistir um mingau, como a gente chama no Rio de Janeiro. Mingau seria assim uma matinê, não sei como é que se chama aqui em São Paulo, até hoje, imagina, né? Sou mais paulista do que carioca. E fui assistir o show deles lá no Little Club, no Beco das Garrafas. Bom, chegando lá, um deles chegou e disse: tá aqui o Rony, o pai dele traz o disco, contou a história toda. E me chamaram para o palco. Aí ele canta muito bem, ele ensaia com a gente, canta. Comecei a tremer, a perna batia uma na outra, eu subi. Eram 3 degrauzinhos, até eu caí, levei um tombo, caí de 4, me levantaram e tal, no palquinho. E eu cantei uma música chamada If You Got to Hide Your Love Away, do filme Help. Que ninguém sabia nem o que era Help, nem filme, nem música, nem coisa nenhuma. Aí me aplaudiram, me deram aquela... Eu digo, pô, sou um astro. Desci 3 degrauzinhos, quando eu desci, um jovem diretor de gravadora chegou para mim e disse: ô menino, vamos fazer um disco? Era assim antigamente, acredite. Era o João Araújo, João Araújo, que foi o cara que me inventou. O pai do Cazuza. Né? Ficou conhecido como pai do Cazuza, mas ele era o dono da Som Livre, da gravadora Som Livre, um querido amigo meu. E ele, quando ele fez aquilo, eu digo: pelo amor de Deus, minha família vai me enforcar de cabeça para baixo aqui na praia. Ele disse: quem? Fulano, Beltrano, tiro de não sei quem, irmão, de não sei quem, primo de... Porque no Rio são 10 famílias. Aqui são 40. Aqui são 40 famílias, mas lá são 10. Todos se conhecem e todos se frequentam. Essa aqui é a história. Bom, acabou o negócio dando certo, estourou o disco, mas minha família virou as costas para mim. No início, né? A única que me deu alguma força foi minha mãe,
que ao contrário da família do meu pai, que eram todos cabeça coroada, minha mãe era filha de um imigrante pobre que deu certo aqui no Brasil, que fez fortuna aqui. A sua família de portugueses, da sua mãe de portugueses, do seu pai era alemão? Alemães, são alemães e portugueses. É uma etnia que não sei como deu certo, eu estou aqui. Bom, e a única coisa que minha mãe chegou para mim e disse numa boa foi, me dando força, hein? Meu filho, seja o melhor. Em qualquer atividade profissional você vai encontrar gente boa, gente ruim. Aliás, faça força para que você seja de fato o melhor. Só tem que concordar uma coisa com a família. De fato, este não é um ambiente para cavalheiros. Eu fui descobrir a duras penas que ela tinha razão, mas eu adoro isso, gosto disso. Aí vim para São Paulo. Vim para São Paulo porque, na época, eu tinha gravado um programa. Se eu me estender muito, você fala que eu paro, hein? Imagina. Eu sou a alegria e o desespero dos apresentadores. Bom, aí vim para São Paulo por uma razão muito simples. Na verdade, eu tinha feito o programa do Brazilian Beatles no Rio, que era o BBC Club, na TV Excelsior. Antigamente não tinha rede de televisão. Então, os programas eram passados uma semana depois, 15 dias depois, nas outras emissoras, que eram, como se dizia, co-irmãs. Bom, e aí passaram o programa uma semana depois que eu tinha feito aqui em São Paulo. E, por incrível coincidência, estavam discutindo a pauta do próximo programa do Aguinaldo Raiol e do Renato Corte Real. Chama-se Corte Raiol Show. Eu vou dizer em alto e bom som um número que ninguém pode duvidar, porque isso está nos anais da história. 90 no Ibope dava esse programa. 90. Quer dizer, estava com a televisão ligada, estava vendo isso. A Band não estava no ar ainda, eu tenho que defender a Band também, né? Bom, então não estava no ar ainda a Band. E dava 90 pontos. Nessa reunião estava Newton Travesso, Tuta e Maneco, Manuel Carlos. Hoje o Maneco é autor de novela, o Tuta virou dono de rádio, e o meu irmão, Newton Travesso, está comigo até hoje, foi diretor do meu programa agora há pouco, inclusive, né? Antes de eu sair da emissora, ele estava dirigindo o meu programa. E o Newton disse, quem é esse cara aí? Ninguém sabia, eu era um completo desconhecido. Manda trazer. Rapaz, quando eu vim, eu sou aviador, eu fui piloto da Força Aérea, né? Fui cadete aviador. Quando os caras foram na minha casa, me pegaram em casa, me levaram para o aeroporto. Eu fiz uma viagem do Rio para São Paulo num Viscount. Cheguei, tinha gente me esperando no aeroporto. Me levaram para o melhor hotel da cidade. Fui para a televisão, passei o som, voltei para o hotel, botei uma roupinha, uma gravata borboleta, como se fazia na época e tal. Fui para lá, me pagaram, me pagaram. Ganhei 100 dinheiros, sei lá o que foi. Eu disse, oh meu Deus, será que eu encontrei aqui meu caminho? E era esse caminho. Só que no começo eu não tinha como me sustentar. Aqui em São Paulo, eu tinha um carro esporte que meu pai tinha me dado. Era um MG, que era a paixão da minha vida. Você chegou a vender depois esse carro, não Tive que vender, João. Chorando. Eu vendi o carro porque eu precisava me manter de alguma maneira aqui, né? Em São Paulo, que eu vim para cá com a mão na frente e outra atrás. E meu pai, quando me deu o carro, ele falou, olha, comprar geladeira é fácil. Difícil é manter ela cheia. E eu não podia sair porque não tinha dinheiro para botar gasolina. E como era um carro de 2 pessoas, eu ia botar um barbado comigo para pagar a gasolina? Não, tinha que ser uma bonitinha. E ela não ia fazer isso com a moça. Vim para São Paulo e fui morar na Boca do Lixo, como se chama hoje a Cracolândia. Ali na Praça Júlio de Mesquita, no centro da cidade, num centro complicado. Ali, Rua Aurora, Rua Triunfo, um negócio que eu não recomendo para as moças de bom tom. Até porque tinha outras moças de vida difícil, que chamam de vida fácil. Rufião, tiro, confusão. Uma maluquice. E meu pai me procurando. Aí me achou lá. Disseram para ele, meu pai disse, não, eu vi que você perseguiu o seu sonho, então tudo bem, vamos sair daí. Aí o Aguinaldo Raiol tinha achado um apartamento na Vila Nova Conceição, simples, de 2 quartos. E eu fui para lá, morei lá, e de repente o dinheirinho começou a entrar. Eu descobri o Morumbi, que é a paixão da minha vida. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Moro aqui esse tempo todo. Ô Rony, voltando um pouquinho, a gente já vai entrar mesmo, de fato, quando você estourou, depois esse empurrão, né, do João Araújo. Mas eu queria voltar um pouquinho na escola preparatória de cadetes, né? Tá. Você chegou a pilotar também, né? Sim. Nessa época, na escola, você já cantarolava alguma coisa? Sim. Tinha alguma tendência musical ali entre a turma? Tinha. O que acontece é o seguinte, eu na escola, eu fui eleito
um dos diretores da nossa sociedade acadêmica, né? Seria uma espécie de grêmio acadêmico, como tem faculdade, tem também lá. E é bom que se fale o seguinte, a formação de um cadete aviador é a mesma formação de um engenheiro, mesma formação de um economista, de um físico, que as pessoas acham que é só aviador, nada. O que tinha de física, de matemática superior, de cálculo integral, diferencial, e você tem que falar inglês fluente, porque toda a fonia internacional de aviação é em inglês, línguas, literatura, uma maluquice. E fui eleito para esse cargo de diretor recreativo, que tinha isso. Era o cara que tinha que fazer, por exemplo, os shows, tinha que organizar os filmes que seriam comprados, tinha um cinema muito bom na escola, enfim, todas as coisas ligadas à recreação. Bom, tínhamos contratado uma banda que teve um problema sério, sofreram um acidente de automóvel indo. E agora, como é que a gente faz? E eu tinha um amigo querido, que foi um dos maiores pilotos de caça da história, era como se fosse meu irmão, ele faleceu há 2 anos atrás, o Alexandre Bukovitz. E ele tocava violão muito bem, e a gente gostava de cantar juntos. Assim, nos dias de licenciamento e tal, nos intervalos de sala de aula, aquela coisa. O que você cantava? Porque você tem uma formação mais erudita mesmo, do jazz, do blues. O que vocês cantavam ali? Nós cantamos, a música que nós cantamos no palco, que foi uma sucessão na época, eu fiquei todo empolgado também, foi Runaway, do Del Shannon. As I walk alone, I wonder. Então, cantamos essa música lá, todo mundo aplaudiu, já tinha essa história. Aí nós começamos a fazer mais essas brincadeiras, de vez em quando. Fim de semana de licenciamento que a gente ficava lá e tal, mas rock and roll, aquelas baladas românticas da década de 60, enfim, foi assim, já tinha essa história assim, não vou dizer que foi tudo de repente, não foi, já tinha essa história antes. Ô Rony, você sabe que eu sei de uma história, não quero te colocar aqui numa saia justa, você atendeu a gente com tanto carinho, está aqui nesse sábado aqui conosco, ao vivo nos nossos estúdios, mas a história do apelido do Cadete Babá, hein? Cadete Babá. Delicado, né, Rony? Bolo de chocolate também não vou nem te oferecer, hein? Que tragédia. Como é que você sabe disso? Você andou estudando minha vida, né? Foi o seguinte, eu, como toda família burguesa do Rio de Janeiro e tal, quando eu nasci tinha uma babá. A babá que cuidava de mim. E a babá ficou em casa. Eu cresci, aquela coisa toda, ela continuou. E ela tinha um talento muito grande para a cozinha. E minha mãe fez uns cursos para ela, né, matriculou em alguns cursos de gastronomia, e ela cozinhava impecavelmente. Ficou como cozinheira. Mas ela se dizia minha babá para todo mundo. Eu adorava, ela está viva até hoje. Ela está viva. Está com 94, se não me engano. Bom, e aí, babá um dia resolve me fazer uma visita. Bom, a gente morava em Copacabana e a escola de aeronáutica era lá em Marechal Hermes, ali perto de Bangu, longe, mas muito longe de onde a gente estava. Ela tinha que pegar 2 ou 3 conduções para chegar lá. Bom, chega a babá para me fazer a visita na escola. Aí vai no portão da guarda, eu gostaria de falar com o Cadete Nogueira e tal. Tá bom, a senhora se dirige ali, por favor, deixou o documento, aquela coisa, ali na sala do cadete de dia, e ele vai encaminhar a senhora. Perfeitamente. Foi para lá. Sentou lá na sala do cadete de dia, ficou lá esperando. Eu vim falar com o Cadete Nogueira. Ele está em instrução. É aqueles negócios enormes, né? Porque é um campo de aviação, né? E a gente estava tendo instrução do T-21, do Fokker S-11, que é o primeiro avião que eu pilotei na vida, no fundo quase da escola, lá embaixo. Tinha que ir, ou você ia marchando ou ia de jipe, você imagina como era longe. Bom, aí a senhora quem é? Tal, eu vim aqui fazer uma visita a ele, vim trazer um presente, tá, perfeitamente. E a senhora o que é dele? Porque ela era uma negra bonitona e tudo, né? Mas não podia ser parente. O cara chegou, a senhora é o quê deles? Eu sou a babá.
Rapaz! Porque a comunicação da gente era feita por alto-falante, que era tudo muito longe, né? Uma coisa longe da outra. Chega o cadete DJ e fala: atenção, corpo de cadetes. Corpo de cadetes está em atenção para todo mundo. Que era algo importante ali para ser anunciado, né? Sua atenção, cadete Nogueira. Repetimos. Atenção, cadete Nogueira. Sua babá está na sala do cadete de dia à sua espera. Repetimos. Sua babá... Bicho, eu queria morrer. Eu queria um buraco para me enterrar e não sair nunca mais de lá dentro. E o cara ainda foi mais cruel ainda. Em tempo, ainda trouxe um bolo de chocolate. Cadete babá. É evidente que eu não comi o bolo, né? Todo mundo comeu o bolo, menos eu. Eu queria matar a babá. Queria matar. Ela nem gosta que eu toque nesse assunto, que às vezes a gente se fala por telefone, ela mora no Rio ainda, né? E eu falo com ela não quer que eu toque nesse assunto. Mas foi assim, essa história. Eu levei pelo menos uns 6 meses sendo chamado de cadete babá. Até que eu tive que sair por pressão da família para fazer a faculdade de economia. De economia, né? Eu quero só repetir aqui publicamente, que eu sempre fiz isso. Eu detesto economia. Pronto, está resolvido. Ô, Rony, a gente abriu esse parênteses aí para contar um pouquinho dessa história também da escola de cadetes, né? Mas voltando agora, né, pro empurrão que o João Araújo trouxe para sua carreira mesmo. Você considera ele o seu padrinho na música? João me inventou. Artístico? João me inventou. E lutou contra, inclusive, a própria gravadora. Eu tinha, na época, como meu presidente da gravadora, um francês chamado Alain Trossard, que ficou meu amigo depois. E o Alain era contra a minha contratação. Eles estavam numa época em que eles estavam fazendo muita coisa ligada à MPB, enfim, a bossa nova, e não queria nada de rock, essas coisas. Mas o João bancou. Bom, e o João me contava uma história que eu morria de rir. Que todo dia o Alain Trossard, que depois ele foi transferido para a Itália, né? Mas ele estava lá ainda. Era da Philips. É a Philips. É a Polydor na época. Philips, Polydor, Deutsche Grammophon, depois virou Polygram, não sei o quê, Universal, enfim, tem tanto nome. Mas na época era Philips. Philips Polydor. Bom, e aí o Alain passava na sala dele e dizia: João, seu protegido hoje vendeu muito disco. 2. João ficava doido. Ele tinha apostado tudo em você, né, Rony? Foi. Um dia João disse que ele passou lá e disse assim: João, hoje seu protegido vendeu, estourou. Vendeu 8 discos. E a coisa foi indo. Até o dia que o João passou na sala dele e disse: Alain, estou desesperado. Meu protegido hoje não vendeu nada. 750 mil. Foi assim. Aí ganhei capa do disco, aquela coisa toda, que foi o meu bem, a versão do Girl, né, dos Beatles. Meu pai tinha me trazido o Rubber Soul e tinha essa música lá, fizemos a versão, gravamos, e foi aquele hit que me deu a vida, né? Tudo que eu tive emocionalmente, materialmente, foi a música que me deu. Embora eu não grave mais, não faça mais show, me insurgi em relação a essa história da gravadora, das gravadoras, né, do jabá, da confusão, da pirataria, eu caí fora. Hoje em dia, tudo que você ouvir, e tudo que você, por algum acaso, tiver a visão em televisão, em relação a novos artistas, foi pago. Não tenho nenhum comprometimento, então eu posso falar, encher o peito e dizer, é pago. Então, essa história, você hoje vai comprar um quadro, por exemplo, como esses quadros aqui que tem nessa galeria, que o seu João tinha esses quadros, que eu sou apaixonado, já falei com o Johnny, eu sou apaixonado por esses quadros todos que tem aqui no corredor, que eram do seu João. Muito bem. Você imagina um Portinari pagar você para você ter um quadro dele? É a mesma coisa. O que é isso? Então, a arte, o processo é inverso. O artista tem que pagar para que você tenha uma peça de arte dele, um quadro, uma canção, sei lá o quê. Eu parei. Não me identifiquei com essa história desse um negócio que eu odeio, uma frase que eu odeio, que é
é o novo modelo de negócios. Isso me encrenca a alma. Se você quiser ouvir então a minha história sobre alguém a quem eu muito amei, só direi que ela deixou sua imagem ilusória no meu coração que eu fechei. Ah, meu bem, meu bem, ela foi um belo sonho que me fez ver tudo o que sempre idealizei. Mas meu bem partiu e hoje eu vivo triste. Esse compacto que você lançou, essa música era o lado B, não era? Era o lado B. Era o lado B, né? Você sabe tudo, rapaz. O lado A era You've Got to Hide Your Love Away. Né? Eu nem tinha esse disco. E eu ganhei de presente de um amado amigo meu que está no andar de cima hoje, o Gustavo Rosa. Sabe tudo, não vou falar mais nada. Ele me deu esse disco de quando em moldurar. Ele me deu um mês antes dele falecer. E eu tenho isso na minha biblioteca e guardado a 7 chaves. Nem boto na parede com medo que ele possa cair e quebrar. Ô, Rony, a gente tá falando de figuras importantes, né, da sua carreira, a gente falou do João também, mas eu abri aqui essa entrevista falando, né, o Príncipe, né, eu sei que você já contou várias vezes essa história, mas como a gente tá aqui direto do túnel do tempo, né, relembrando momentos marcantes da carreira, acho que vale a pena relembrar que foi a nossa saudosa Hebe Camargo, né, que a gente apelidou de Príncipe, não foi? Foi ela. Foi a Hebe, eu fui fazer o programa dela. Tem uma história não muito longa, eu vou tentar editar. Na época, meu pai era presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool. E eu estava começando minha carreira, isso é 1966, 66. Olha quanto tempo. E ele conseguiu uma coisa importantíssima para o comércio internacional. Os Estados Unidos estavam sem açúcar, porque teve uma quebra da safra de beterraba lá, e que o açúcar deles era feito de beterraba na época, e compravam também muito açúcar da Jamaica. Mas também teve uma praga nos canaviais da Jamaica, e os Estados Unidos estavam sem açúcar. E, em contrapartida, nós aqui no Brasil tínhamos um estoque monumental, principalmente em São Paulo, porque havia uma legislação na época em que tinha que se dar preferência às usinas antigas do Nordeste, de Pernambuco, etc., que estavam todas falindo. Então, tinha que dar a importância maior para eles. Mas quem produzia açúcar mesmo era São Paulo. Então, os silos atolados de açúcar aqui em São Paulo, sem ter como vender. Meu pai conseguiu essa ponte. Vendeu para os Estados Unidos a um preço que eles acharam maravilhoso e nós aqui achamos espetacular. Resultado, meu pai, primeira página do New York Times. O último nome do meu pai é Nogueira. E eles publicaram lá, não botaram o U, ficou Nojeira. Até o fim, né? Eu brincava com meu pai, doutor Nojeira, eu gostaria de... Bom, enfim. E ele foi entrevistado pelo programa da Hebe porque as coisas que aconteciam internacionalmente, não sei o que e tal. Eu não sabia. Eu fui convidado para fazer o programa da Hebe também, tudo armado pela produção. Eu estava no começo da minha carreira. Entrevistando meu pai, aquela coisa toda, e, parabéns, grande diplomata, aquelas bobagens. Bobagem não, foi um negócio tão interessante para o Brasil e para os Estados Unidos. E, de repente, ela pergunta quantos filhos ele tinha. Diz que tinha 2, um estava acabando de fazer a faculdade de arquitetura, que é meu irmão, que é meu melhor amigo. E ele tinha um outro filho que, de fato, tinha a ver muito com ele, porque o Instituto do Açúcar e do Álcool era IAA. Ele disse, olha, eu estou no IAA, ele está no IEE. Quem é, como é, não sei o que, aquela brincadeira. Ele disse, não, mas ele é aviador, não sei o que. Saiu esse papo da aviação, não sei por quê. E, de repente, me empurram para fazer a entrevista com a Hebe. Estava lá meu pai no palco. Olha que maluquice. Aí abraços, beijos, aquela coisa. E acabou a entrevista com meu pai. Ficou aquela coisa meio de lágrimas, eu e meu pai abraçados no palco e tal. Meu pai saiu. E ela continuou me entrevistando. Mas, Rony, seu pai disse que você era aviador. Disse, você não tem cara de aviador. Eu disse, mas aviador tem que ter cara? Eu não sei. Pois é, olha, isso aqui também não tem muita coisa a ver, porque, olha, existe um filósofo contemporâneo que eu vou dizer, eu nem chamo de escritor, chamo de filósofo contemporâneo. Eu li todos os livros que ele escreveu
sobre aviação. Quem é ele? Ele disse, Antoine-Marie Roget de Saint-Exupéry. O Saint-Exupéry? Mas ele escreveu... É verdade, ele sublimou uma pane no deserto, fez um personagem muito... Sabe que você é a cara da Pequeno Príncipe? Aí chegou pro auditor, ele não é a cara da Pequeno Príncipe, não era. Você imagina, eu com aquele cabelo no ombro, ouvindo coisas na época, porque ainda não era moda ser gay. Meu Deus do céu, o que eu ouvia no meio da rua. E ela me chega e me bota o apelido de príncipe, eu digo, estou perdido, não vou poder sair de casa. Era uma ofensa na época isso, né? E de repente, virei príncipe, e esse apelido não me persegue, pelo contrário, me dá muita alegria até hoje, porque foi uma coisa que partiu do público. E tem aquele ditado latino tão antigo, né? Vox Populi, Vox Dei. Então eu tenho muito orgulho de ser chamado de príncipe e agradeço a Hebe, onde ela estiver, por ter me dado esse apelido de príncipe. Ô, Rony, mas você tem uma história curiosa também, abrindo um parênteses aqui, com a dona Consuelo, né? Que foi a viúva, não sim, foi? A viúva. Foi. Olha que coisa, você sabe de tudo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Você tem que entrevistar você mesmo. Ó, a editora Gallimard, que é a editora lá do Pequeno Príncipe, que eu falei com a Hebe, eu nunca li esse livro, porque era livro de Miss. E eu, preconceituoso, como todo mundo na época, garoto, né? Não lia porque era o livro das missas. Que livro você leu? Eu leio O Pequeno Príncipe. Tinha muito disso. Você se lembra dessa história? Então eu tinha vergonha de dizer que tinha lido o livro. Que é, na verdade, um processo filosófico da maior qualidade. E jamais isso teria sido um livro infantil. Bom, e eu comecei a perder essa história do preconceito e comecei a veicular onde eu fosse O Pequeno Príncipe. Estourou, porque eu estava naquela época de tudo que eu falava dava certo, e aí estourou o livro aqui. E lá na França, a editora disse, mas o que aconteceu? Aí disse, e a dona Consuelo também queria saber dessa história. Tem lá um cabeludo, rock and roll, não sei o quê, que veicula muito a história do livro, ele é aviador também e tal. Quem é, quem não é, quem é, quem não é. Bom, ela mandou fazer para mim um Pequeno Príncipe, uma escultura do Pequeno Príncipe, em cerâmica, na época, na Tchecoslováquia, e mandou que a editora enviasse para o Brasil, e eu recebi, está no lugar de maior destaque da minha casa. O Pequeno Príncipe. Nada assim de importante, é cerâmica, mas com as cores, aquela do Pequeno Príncipe com a capinha, com a espadinha na mão e tal, colorido, bonitinho, e está comigo desde 1966. E é a peça que eu tenho na minha casa. Eu gosto muito de arte, colecionei arte há muito tempo, mas nada para mim é mais importante do que essa imagem do Pequeno Príncipe. Não, é linda essa peça. Você publicou outro dia no seu Instagram uma fotinho segurando. Foi. É lindo mesmo. Ô, Rony, queria aqui colocar a participação do ouvinte Bandeirantes, não é? Dia do rádio, a gente faz, claro, para os nossos ouvintes, para quem está do outro lado, sempre prestigiando, não é? E queria colocar aqui algumas participações. Vamos lá. Bom dia, Danilo! Nossa, Ronivon, tudo de bom! Aldélia de Santo André. Tá começando a chover aqui também. Beijo pra vocês. Beijo, querida. Aldélia, obrigado, querida. Oi, lindo. Bom dia pra ti. Tô na tua escuta. É o Ronivon, adoro ele. Feliz dia parabéns para vocês no dia do rádio, tá? E parabéns para essa homenagem que vocês vão falar pro Zé Paulo de Andrade. Ele merece, tá? Eu tô na tua escuta aqui, hein? Beijos. Eu quero falar do Zé Paulo. Diga, Rony. Zé Paulo era muito amigo meu. Existe uma música que para todas as pessoas foi o meu disco de maior sucesso. Começou aqui na Band. Eu fui fazer o programa do Zé Paulo de Andrade para divulgar o meu álbum, o primeiro long play. Aí Zé Paulo acabou o programa, fiquei com ele, batendo papo, tomamos um café, neste prédio aqui que nós estamos, neste mesmo prédio. Aí ele me levou para o departamento de jornalismo, eu nunca mais me esqueci, tinha uma parede com todos os relógios, com os fusos horários do mundo inteiro, e tinha um gravador em cima de uma mesa. Ele disse, eu quero que você ouça essa música aqui que foi feita para você. Você sabe qual foi a música que ele mostrou? Qual, Rony? A Praça. Eu disse, Zé, eu sou rock and roll, bonitinho isso aí e tal,
uma música brejeira, uma marcha-rancho. Pô, não é a minha praia, jamais vou gravar isso. Aí ele disse, Marrone, foi feita para você e tudo. Aí conversa, aí vem o pessoal da gravadora, aquela porrinhação que foi combinado. Com o dedo do Zé Paulo, inclusive. Ele disse, Rony, grava, eu vou falar com a gravadora para botar no seu novo disco. Ela fica lá, na faixa 11, lado B, só para você fazer à vontade. Foi o Imperial que fez para você e tudo. Eu digo, tá, então, se for assim, tudo bem. Falei, entrei no estúdio, gravei. Já tinha gravado algumas outras, mas gravei essa música. Na semana seguinte, eles cortaram um compacto, um single e lançaram. Eu fiquei doido. Oh, mas me prometeram, não sei o que e tal, e lançaram a música. Em 2 semanas estava em primeiro lugar no Hit Parade, que demorou para sair da parada, essa música, 1 ano. Ela ficou 5 meses em primeiro lugar. A praça, aquela mesma praça, mesma coisa. Hoje eu acordei com saudades de você. Beijei aquela foto que você me ofertou. Sentei naquele banco da pracinha só porque foi lá que começou o nosso amor. Senti que os passarinhos todos me reconheceram e eles entenderam toda a minha solidão. Ficaram tão tristonhos e até emudeceram. Aí então eu fiz esta canção. A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Danilo, ele está aqui na minha frente, olha que coincidência. É. Você é meu brother, meu irmão, Zé Paulo de Andrade, grande figura. Cara, profissional irrepreensível, mas como ser humano, esse cara era o máximo. Está aqui bem. Eu sei que nós estamos com câmera aberta aqui, porque aqui na Band tem essa coisa das câmeras abertas. Esse cara aqui, ó, meu irmão, foi ele que me deu a praça, esse cara aqui. Saudade de você, Zé. É isso aí, Danilo. Que legal essa história, né? Lembrar também para o ouvinte Bandeirantes que a partir das 11 horas teremos aqui a cobertura especial dessa solenidade que marca, oficializa o acréscimo do nome do jornalista José Paulo de Andrade à Rua Radiantes, endereço histórico da emissora, que foi a Rua casa Radiantes do... 13. Rua eu Radiantes vi construir. 13. E que a partir de hoje, viu, Rony, será Rua Radiante jornalista José Paulo de Andrade, numa cerimônia... O quê? Uma cerimônia que contará aí com a presença do Johnny Saad, do prefeito de São Paulo, do Ricardo Nunes, dos vereadores que assinaram esse projeto de lei para mudança. Então, um dia histórico, dia do rádio, dia de mais homenagens ao saudoso Zé Paulo de Andrade. Então a gente já convida o ouvinte aqui para acompanhar, continuar sintonizado aqui, que a partir das 11 horas essa programação, essa cobertura especial dessa solenidade em homenagem ao Zé Paulo, viu, Rony? Por isso que estava esse pessoal toda CET aqui em volta, com toda certeza, isso é a iniciativa de um querido amigo meu que equivocadamente virou dono de televisão. Mas é um ser humano de primeira graça também. Johnny, eu sei que isso partiu de você, meu irmão. Parabéns, querido. Parabéns mesmo. Tenho orgulho de ser seu amigo. Ô, Rony, a gente tem um chamado aqui na linha 1. O Pedro Campos, que está acompanhando essa solenidade, já está trazendo aqui informações para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Muito bom dia, Pedro. Bom dia, Danilo. Bom dia para o Ronivon. Um grande abraço para ele. Eu estou aqui já posicionado, viu, Danilo, de onde nós vamos transmitir hoje a cerimônia. Uma cerimônia restrita, a gente sempre lembra para os ouvintes, por conta da pandemia do coronavírus. Apenas alguns convidados para acompanhar esse momento histórico, né? Que é a troca da placa da Rua Radiantes para a Rua Radiantes, jornalista José Paulo de Andrade. E tem muita gente passando por aqui, o filho do Zé Paulo, o Paulo já chegou, está aqui com a família. E aí funcionários da Band que trabalharam com o Zé Paulo ao longo de todos esses anos, claro que vem aqui se apresentar, vem aqui trazer uma palavra para a família. É o caso do Bonfim, que está aqui do meu lado. Bonfim, conta o que você faz aqui na Band para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Hoje eu sou supervisor de áudio, né? Eu já estou aqui há 32 anos e como eu estava falando pro Paulo, pro filho do Zé, a gente até se emociona porque há 32 anos atrás, quando eu cheguei aqui, eu fazia o programa do Zé Paulo de Andrade, um cara super profissional, chegava cedo, brincava com a gente, o programa estava no ar uma hora antes, ele já estava aqui checando tudo, nunca tinha
Vou falar uma coisa, assim, é muito emocionante. Ele merece essa homenagem. É isso aí. O Bonfim fez um tour aqui, levou o pessoal aqui, o filho do Zé Paulo, para conhecer os estúdios aqui. E você está aqui na Band desde 1989, então, Bonfim? Desde 89. Aquilo que eu falo para você, para todo mundo. Você vem aqui achando que vai ficar um mês, eu já estou há 32 anos. Então, é um lugar que a gente se sente bem. Tanto que o Paulo agora encontrou um outro amigo nosso, o Andrezinho. Eles até choraram, porque o Andrezinho, quando o Zé Paulo trazia o filho dele aqui, o Andrezinho tomava conta dele dentro do estúdio. Aí eles se reencontraram agora, foi emocionante. Que história, que história. Bonfim, bom trabalho para você aí. Obrigado aqui pela participação na Rádio Bandeirantes. Para você também, obrigado. Danilo, esse é o clima aqui, viu? É o clima que já começa, né, a trazer muita emoção, muitas lembranças, muitas histórias do Zé Paulo. A partir das 11 horas da manhã a gente vai estar ao vivo daqui, claro que com a sua participação aí do estúdio, para que a gente possa contar mais histórias e trazer para o ouvinte que não pode participar desse momento exatamente como a cerimônia está acontecendo. É isso aí, Pedro Campos, direto aqui da solenidade dessa cobertura especial, trazendo já os primeiros convidados chegando aí, e a partir das 11 a gente abre aqui o microfone para transmitir uma cobertura, uma transmissão especial, contando, claro, com a participação do ouvinte Bandeirantes, que há tantos anos acompanhou, não é? O Zé Paulo, Pulo do Gato, Primeira Hora, o Jornal Gente, não é? Então, logo mais, às 11 horas, teremos a solenidade, não é, da oficialização do nome para Rua Radiante, jornalista José Paulo de Andrade. Ô Rony, pegando o gancho aí do rádio, tem uma outra história muito curiosa da sua carreira, que foi a primeira vez que você ouviu a sua música no rádio. Rapaz, eu tremia todo. Foi uma das maiores emoções da minha vida. Eu trabalhava com a família na época e trabalhava com eles, mas, não, como eu te falei anteriormente, não tinha dinheiro nem para botar gasolina no carro, porque, embora tivessem me dado um título de diretor, eu era diretor adjunto. Sabe o que é isso? Nada. Mas eu era diretor adjunto. E não tinha, ia de lotação para a cidade, aquela coisa toda, para o nosso escritório, que a holding era lá, a central da empresa era lá no centro da cidade, lá no Rio de Janeiro. Então, eu tinha um salvo-conduto, que era o seguinte: tinha um cliente nosso, um senhorzinho, já bastante idade, ele parecia que tinha saído do século XIX e que era doido por mim, esse senhorzinho, porque ele foi apaixonado pela minha avó, a minha avó paterna. E a minha avó casou com meu avô, não casou com ele. E ele cismou que eu seria o neto que ele deveria ter tido. Então, era um cliente muito forte nosso, mas ele só fazia negócio comigo. Eu, com 19 anos de idade, 20, só ele. E não adianta. O presidente da empresa, que era meu tio, que era meu padrinho, inclusive, ninguém fazia negócio com ele, só eu. Nestes dias de renovação, de contrato, etc., gasolina para o carro, dinheirinho no bolso, inclusive para pagar o almoço para ele, num bom restaurante, aquela coisa. Jamais ele me deixou pagar. E eu guardava esse dinheirinho para botar gasolina. Bom, e ia com o meu carro, com o MG. E o MG, como qualquer carro de esporte da época, não tinha rádio. Mas eu coloquei um rádio debaixo do painel, assim, para não deixar ele fora. Eu gosto muito de carro antigo, colecionei carro antigo, tenho paixão. Então era uma coisa assim de ficar... Para não perder a autenticidade, eu escondi debaixo do painel o rádio, mas tinha um rádio, belo rádio. Existia um programa de rádio, na época, chamado Disco Estrelinha, que era na rádio Tamoio, AM. FM nem existia na época. Existia, mas era ainda muito, sei lá, começando ainda aquela história, né? Muito incipiente. Bom, todos os meus amigos ouviam Disco Estrelinha. Todas as novidades de rock, americanas e, eventualmente, inglesas, saíam nesse programa da Rádio Tamoio. Estou voltando do escritório, já tinha feito um negócio com o seu Antônio. Danilo, eu passei o primeiro túnel, quando estava entrando no segundo, liguei a rádio, estava vendo, né? Disco Estrelinha, o disco que começa a brilhar. Meu amigo, eu, próprio, cantando, eu não acreditei. Eu comecei a tremer, minha perna, ela tremia, eu não conseguia dirigir. Aí eu encostei o carro lá no meio-fio, esperei tocar a minha música, meu Deus, que emoção, eu nunca me ouvi no rádio, uma coisa... Você não tem ideia, é como um filho que está nascendo.
É nesse nível. Bom, chego em casa, ligo para todos os amigos, todo mundo ouvia, né? Liguei para todo mundo, ninguém ouviu. Ninguém ouviu. Quem ouviu? Aquela tia, da família, né? Aí foi... O céu desabou na minha cabeça. Ô, Rony, você sabe que é outra informação que você sempre reforça nas entrevistas, sempre quando pode, e já tem a participação aqui também do ouvinte pelo nosso chat, falando que o Rony é o príncipe da Jovem Guarda, mas você nunca fez parte, você nunca pisou no palco da Jovem Guarda, nunca, né? Nunca fui da Jovem Guarda, nunca. Não só não fiz o programa, como não fazia parte do tal movimento Jovem Guarda, movimento esse que não existia. Era um programa de televisão que se chamava Jovem Guarda, mas tinha um nome muito bacana, era um nome muito legal. Então virou, sei lá, movimento. O que se falava era iê, iê, iê. Aí sim, aí seria um movimento. Eu, aliás, tenho muito orgulho de ter feito parte dessa geração. Geração essa que modificou o comportamento social do mundo numa revolução. Mas uma revolução que normalmente implica tiro, sangue, etc. A nossa revolução foi feita apenas com música. Nós conseguimos modificar o comportamento mundial com música. Isso é uma revolução maravilhosa. Mas eu nunca fiz parte da Jovem Guarda. Eu surgi na mesma época da Jovem Guarda, mas nunca fiz parte da Jovem Guarda. Só que o Brasil é um país rotulador. Eu tento há 54 anos dizer não fiz parte da Jovem Guarda. Todo mundo, o Rony da Jovem Guarda, Rony o príncipe da Jovem Guarda. Então eu parei de falar, deixa. Então é bom que falem, não importa se é da Jovem Guarda, se não é da Jovem Guarda, mas é isso mesmo. Mas você tinha um programa paralelo ali. Primeiro foi na Excelsior, depois te pegaram da Record, pegou... Me pegaram, eu recebi uma proposta da TV Excelsior para fazer um programa que seria em cima do Jovem Guarda, no mesmo horário. E o Paulinho Machado de Carvalho, que era meu amigo, foi amigo da família e tal, e foi na minha casa e me convenceu que eu deveria ir para a Record. E eu fui para a Record. Meu programa, então, passou a não ser aos domingos, como era o programa do Jovem Guarda. Seria aos sábados. E foi sábado, no mesmo horário, que era, parece que 5h30 ou 6 horas da tarde, só que no sábado. E o Jovem Guarda era no mesmo horário, no domingo. Mas foi assim, chamava-se O Pequeno Mundo de Rony Fon. Ô, Rony, mas nesse programa também criou-se um movimento importante também, que você começou a trazer artistas que não ocupavam ali o palco da Jovem Guarda, do programa da Jovem Guarda, e que movimentos importantes também, como os futuros, né? Os Tropicalistas, a Gal, o Caetano, o Gil, né? Isso. E os Mutantes. Tem uma história muito interessante também com os Mutantes. O nome foi você que deu? Alguém da produção? Foi assim que surgiu? Não, fui eu. Vou explicar a você. A Rita é minha querida e amada amiga até hoje. Então, volta e meia nós conseguimos nos falar e tudo. Ela tá bem, Rony? Isso que eu queria passar. Ela está, o tratamento está dando resultado, tá? Então, acalmar as pessoas que, assim como eu, amam a Rita. A Rita está melhorando. O tratamento, a química que ela está fazendo, está tendo uma resposta muito boa. Então, eu estou bastante feliz nesse sentido. Meu pai tinha chegado de Londres com um disco chamado Revolver. Esse disco, para mim, é talvez mais importante do que o próprio Sgt. Pepper's, porque foi a grande mudança radical dentro dos Beatles. Veio antes com o Rubber Soul, mas o Revolver era um disco maravilhoso. E eu liguei para a Ritinha, para ela ouvir. E ela foi lá para casa e nós ouvimos o disco todo. E ela me contou que estavam desmanchando uma banda que, aliás, eu achava maravilhosa na época, também tinha um viés bastante psicodélico, que era uma coisa que eu gostava muito, tanto que eu fiz muito disco psicodélico. Mas a Ritinha tinha desmontado, eles tinham desmontado o grupo, que era de 6, chamava-se Os 6. E ficou ela e os dois irmãos, né, o Serginho e o Arnaldo. E ela queria um nome para fazer a banda. E eu fiz um monte de bobagem. Falei, por exemplo, Peter, Paul and Mary, que na época fazia um grande sucesso nos Estados Unidos, e que tinha achei que tinha uma linha que poderia ser parecido, que não era uma linha, assim, vamos dizer, muito popularesca, né? Eu gostava, inclusive, do Peter, Paul and Mary, mas é uma idiotice. Eles chegaram a assinar como os Bruxos? Não. Não, né? Não.
Eles passaram esse nome para mim. Eu tive uma banda chamada Os Bruxos, mas não eram eles. Bom, inclusive um dos bruxos, o Dinho, que é irmão, inclusive, do Regi, que está aqui na Band agora, né? Eu sou apaixonado por Fórmula 1 e tudo, né? E o Regi está aqui, o Reginaldo Leme, e o irmão dele era o baterista da minha banda. E depois eu transferi para os Mutantes. Os Mutantes passaram a ter baterista. Bom, eu estava lendo um livro, gostava na época muito de science fiction. Eu estava lendo um livro, nós tínhamos acabado de ouvir Eleanor Rigby, me lembro como se fosse ontem. Aí, nome daqui, nome dali e tal, e o livro estava O Império dos Mutantes. Esse livro estava jogado na mesinha, aquela mesinha de lateral de sofá. Eu disse, Ritinha, está aqui, ó. Mutantes. Eu disse, uau, esse é o nome, não sei o que, gostou e tal. Na mesma semana, na semana seguinte, depois de um convencimento brutal que eu tive que fazer, inclusive com o diretor do programa, com a produção e tudo, eu consegui levar, porque ninguém queria. Era uma coisa diferente. Não tinha nada a ver com o que eles imaginavam que podia ser o leitmotiv, sei lá, o mainstream do programa de juventude, como eles falavam na época. Bom, a primeira coisa que a banda tocou no meu programa, que eu lancei no meu programa, a Ritinha tocou na guitarra a Marcha Turca de Mozart, e eu delirei. Depois, então, nós fizemos Eleanor Rigby. A mãe do Sérgio, do Arnaldo, musicista também, maestrina, ela copiou o arranjo do George Martin, com aquele quarteto duplo de cordas, e fez igual. E nós cantamos Eleanor Rigby, a 4 vozes, como eram os Beatles. Look at all the lonely people. Muito bem. Cantamos uma vez. Uma única vez. Pisamos 3. Portanto, cantamos 4 vezes a mesma música no programa. Essa é uma maravilha isso, né? Você pisar 3 vezes uma música. Foi sensacional. E aí foi. A minha amizade com a Rita continuou mais com ela do que com o Arnaldo e com o Serginho, embora também tenha uma ligação com eles e tudo, mas com a Ritinha é uma coisa muito forte. A última vez que nós estivemos juntos, uma coisa, isso vazou, inclusive, porque ela publicou isso, é doida de pedra. Ela chegou e disse, Rony, você estava dizendo outro dia aí que eu era a menina mais bonita que você tinha conhecido. E era mesmo. Ela era uma beleza, a coisa mais linda do mundo, essa menina. E eu te achava um gatão, Rony. Por que a gente não se pegou, hein? Doida, né? Mas no ar, ela falou isso no ar. Quer dizer, é uma pessoa maravilhosa, você não tem ideia. Tem as visões dela, ela tem, inclusive, os movimentos em que ela acredita e tudo. Eu gosto muito da Ritinha, continuo amiga até hoje. É uma amizade de 55 anos. Rony, muita gente participando aqui, a Cristina Rangel, força, a Rita Lee, a Bia Nogueira, programa ótimo, que homem gentil, Rony Von, que gentleman. Que a Cristina Rangel falou? Cristina Rangel falou força Rita Lee. Ah, tá. Cristina Rangel falou força Rita Lee. Que é amiga dela também. É? É. A Aldélia, Rony, que gentleman, quem mais aqui? João Gomes, a Margarida Alves, a Rosa, o Sérgio Margarida Bonfá. Alves também conheço bem a Margarida Alves. Também vamos colocar mais uma mensagem aqui do nosso ouvinte. Bom dia, Danilo. Bom dia, Rony. Grande entrevista. De novo, né? Porque eu também ouvi há um tempinho atrás com a Kátia. Vocês são fantásticos. Rony, beijo no coração. Para você que é o também, Paulão querido. de São Vicente, o Maitá. Um beijo para você também, meu irmão. Obrigado. Olá. Bom dia, Band, bom dia a todos vocês. Parabéns pelo dia, parabéns pelas mensagens. Já chorei muito, acompanho vocês há muitos anos, muitos anos. E sobre o Rony, eu frequentei um centro de radiação próximo ao aeroporto, onde os pais dele frequentavam também. Era assim muito, muito bom. Um grande beijo a todos vocês. Quem fala é Márcia aqui do Tucuruvi, Zona Norte.
Beijos a todos e sucesso, sucesso, sucesso. Obrigado. Obrigado, querida. Meu pai era um espiritualista, foi presidente do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, era uma pessoa que dedicou, inclusive, a vida dele à caridade. Era uma pessoa admirável, meu velho. Quinto sinal marcou 11 horas. Rony, queria só pra gente encerrar aqui, reforçar pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Eu abri a entrevista falando que o Rony, além de cantor, compositor, apresentador, é youtuber também, porque ele tá com um canal no YouTube. Olha, Rony, a produção tá de parabéns, viu? A edição, quem faz todos os recortes, as histórias, a iluminação. A gente sabe que dá um trabalho danado, não é? Pegar ali o algoritmo do youtuber, a dinâmica, tudo como funciona. Mas o Rony tá quase já batendo 100 mil inscritos, não é? É um sucesso ali. O sucesso maior, na verdade, que eu não entendo nada disso, é o tal do... Oh, meu Deus do céu, do Instagram. Instagram, rapaz, eu não acredito que um negócio desse possa funcionar dessa maneira. Infinitamente maior do que o canal. Não dá nem para comparar uma coisa com a outra. Instagram, o que é isso? E é uma coisa muito pessoal, uma coisa muito humana, não tem assim um conteúdo gigantesco nem nada mais. É o que está dando certo. Rony, brigadíssimo mais uma vez pela sua atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Adorei o papo, viu? E vou sair daqui muito feliz por saber que agora Radiantes não é mais 13, é Radiantes Zé Paulo de Andrade. É isso aí. Rony, um beijo grande, obrigado. Outro maior, viu? Querido. Obrigado, Danilo. Num conto de fadas, um carpinteiro, sozinho sem nada, também sem dinheiro, amava a princesa mais linda da terra, mas tinha certeza que nada era pra ela. Mas um dia ela passou sem nada saber, quando viu logo